Jeremias capítulo 8, 22, os irmãos encontraram? Amém? Nos diz assim, irmãos: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Amém, meus irmãos? Bendito seja Deus. Então, os irmãos, notem que neste capítulo, capítulo 8 do livro do profeta Jeremias, se nós lermos todo este capítulo, nós vamos entender que nele nós vamos ver aquilo que a filosofia chama de dialética, o método de perguntas para responder alguma coisa fazendo outra pergunta. Neste capítulo nós vamos ver o profeta sempre lançando uma questão, uma pergunta, para que o povo, desse a resposta para descrever como estava a sua própria vida espiritual, o retrato da sua vida espiritual. Então nós vamos encontrar neste capítulo, a todo momento, o profeta Jeremias questionando e perguntando ao povo, para que o povo mesmo respondesse a qualidade da sua vida espiritual. Então, quando nós olhamos para tudo isso, e chegamos neste capítulo, nós vamos no versículo que nós lemos, o profeta perguntando: olha, porventura não há bálsamo em Gileade, e porventura não há lá um médico? Então, por que a filha do meu povo não foi curada? Então, esta é a pergunta que o profeta lança para a nação de Israel. Se há bálsamo em Gileade, e se há lá um médico, por que então o povo não foi curado? Porque ainda há muitas feridas entre o povo, e porque ainda há muitas mazelas entre o povo. É claro que a resposta, irmão, está justamente neste contexto que eu trouxe para os irmãos ao início. O povo acreditando que o Egito seria a solução para os seus problemas. O povo, então, eles passam a fazer uma aliança com o Egito, e esperando que o Egito fosse a resposta para tudo aquilo que o povo estava vivendo. A resposta para a sua vida espiritual, a resposta para a sua vida, para a sua cura, a resposta para a sua vida financeira, porque eles acreditavam que até nisso eles poderiam obter a prosperidade. Então, o que acontece? No Egito, eles vendiam os seus cosméticos, os seus remédios, eles tinham lá os seus curandeiros, eles tinham a sua medicina, e eles faziam tudo isso, é claro, voltado para o âmbito espiritual. Os irmãos conhecem como é a mitologia egípcia e todo o pensamento egípcio. Tudo o que eles tinham neste período estava envolto a uma cura, mas estava ligado a uma divindade egípcia. Todo o pensamento deles, tudo o que eles faziam, estava ligado a uma divindade. Até o próprio faraó era visto como uma própria divindade. Então, todo Israel, todo o povo, o reino do sul, todo Judá, estava depositando a sua confiança agora na aliança que poderiam fazer com o Egito. E os irmãos notem, isso não foi nada agradável aos olhos de Deus. Se nós olharmos para o capítulo 9, Jeremias vai dizer: se Deus fizesse da minha cabeça como uma fonte de águas, para que eu pudesse chorar por esta cidade. Porque ele está vendo, irmãos, a tragédia que está acontecendo com aquela nação pela falta de espiritualidade. Ele está vendo o que está acontecendo com a vida dos seus conterrâneos por causa da falta de espiritualidade, por causa da falta de temor a Deus. Então Jeremias, a única coisa que ele pode fazer por aquele povo agora é chorar, porque ele prega a mensagem e o povo não compreende. Ele leva a mensagem de Deus e o povo rejeita. Ele ensina que o povo deve andar num caminho e o povo não está interessado. Então Jeremias está vendo a situação caótica daquele povo. Então a única coisa que ele entende é: o que eu posso fazer por este povo é chorar por este povo, para que eles então possam vir ao arrependimento e se converter então dos seus maus caminhos. É a única coisa que o profeta entende que seria capaz de se fazer agora.
as suas lágrimas como uma lamentação, até que ele escreva também o livro das lamentações. Então os irmãos notem que esta é a realidade de Israel, esta é a situação de Israel. Mas a pergunta que ele está levando para o povo é: porventura não há bálsamo lá em Gileade? Porventura não há lá um bálsamo ou um médico lá em Gileade? Então, os irmãos, nós precisamos compreender o que realmente ele está mostrando para o povo. O bálsamo, ele servia para duas finalidades extraordinárias no tempo de Jeremias ou nos tempos bíblicos, não é? Primeiro, ele era utilizado para fazer o óleo da unção. O óleo da unção aromática. Ele tirava-se um óleo do bálsamo, um óleo para confeccionar perfumes, inclusive o perfume que era oferecido no incensário do templo, que era oferecido a Deus. Este era tirado deste bálsamo de Gileade. Era uma qualidade específica que estava justamente naquela região montanhosa de Gileade. Lá eles extraíam este óleo, este incenso aromático daquele bálsamo para oferecer no perfume a Deus, como uma forma de adoração a Deus. E os irmãos sabem, durante muitos anos, o povo ele negligenciou esta oração, de tal maneira que eles perderam a receita que Deus havia dado a eles para compor o perfume da adoração. O povo já não sabia mais a receita do perfume, eles não sabiam mais o que pôr, a composição para fazer o perfume que agradava a Deus no altar do incensário. Então os irmãos vejam como aquele povo negligenciou a Deus, de tal maneira que até a receita para adoração a Deus já estava perdida. Quando eles voltaram, quando eles retornaram do cativeiro babilônico, eles nem tinham ideia de como fazer um tipo de adoração. Até os sacerdotes já não se haviam mais, e eles tiveram que chamar jovens de 20 anos para entrar no ofício ministerial, de tamanha a necessidade daquele povo para adoração. Eles haviam perdido a receita de como adorar a Deus verdadeiramente. Olha que tragédia que aconteceu com aquele povo. O povo que lá em Crônicas diz: se o meu povo, o que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Israel, que era chamado povo de Deus, nação eleita, povo escolhido, propriedade peculiar. Este povo, irmãos, eles não sabiam mais como adorar o seu próprio Deus. E quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, ele vem com uma das palavras mais trágicas do capítulo 1 até o capítulo 5 do seu livro. E no capítulo 1 ele diz: o burro conhece a manjedoura do seu senhor, mas o meu povo não me conhece. Ele está dizendo: olha, o animal, ele sabe aonde está a manjedoura do seu senhor, ele conhece o seu dono, ele entende a voz do seu dono, mas o meu povo, ele já não me compreende mais. O meu povo já não tem mais entendimento da minha palavra, já não entende mais quem eu sou. E por quê, irmãos? Porque eles perderam o verdadeiro sentido da adoração. Se nós olharmos para o tempo em que nós estamos vivendo, a igreja se tornou este lugar. As pessoas não sabem mais o real sentido de adorar a Deus. Eles não sabem. Eles compõem para ganhar dinheiro, eles pregam por dinheiro. Tudo está envolto do dinheiro. Não está envolto mais de uma verdadeira adoração. Poucos irmãos se reúnem para entregar uma verdadeira adoração a Deus. A receita da adoração neste tempo também parece estar perdido. Não se sabe mais a dosagem, o quanto eu devo pôr nesta adoração, quanto eu devo pôr aqui para que agrade a Deus verdadeiramente. E tudo, irmãos, acaba se perdendo. Então veja que aquele povo, eles não sabiam mais como produzir o perfume,
Eles sabiam que o bálsamo era uma dos ingredientes, mas eles não tinham mais a receita. Então eles não podiam usar. Outra questão que eles usavam o bálsamo era para curar as feridas, tanto externas como internas. E havia alguém lá que manipulava tudo isso, para curar as feridas externas e também para curar as feridas internas. Havia alguém lá que manipulava isso, para que pudesse trazer a cura para aquele povo. E esse era o grande problema disso, porque o povo, eles não confiavam mais em Deus. Deus estava dizendo para eles: olha, em Gileade tem a resposta. Não era propriamente somente o bálsamo que estava em Gileade, mas o que representava as montanhas de Gileade para o povo. Se os irmãos olharem para Cantares 1:8, a Bíblia vai dizer: segue-me tu, vem após mim, segue-me pela pisada das ovelhas, namorada dos pastores. Ele estava dizendo que os pastores, eles organizam as suas ovelhas para subirem o monte, alinhando as ovelhas para que formem aquela trilha até chegar nos lugares altos. Os lugares altos eram um lugar onde o lobo não pode subir. O lugar alto é um lugar onde o ar é refrescante, aonde há pasto verde para as ovelhas. Então os pastores montam a sua tenda, e ali eles podem descansar tranquilo, porque eles sabem que o lobo não vai subir ali. Então, o que Deus estava dizendo é: as montanhas ou o lugar alto de Gileade é um lugar onde representa o descanso, o refrigério para aqueles que querem ter uma vida espiritual. É o lugar da oração, é o lugar onde nós estamos guardados em Deus. Mas o povo não estava interessado, irmãos. O povo não estava interessado mais nos lugares altos. O povo estava querendo os lugares a aliança com o Egito, adorando as vestes do Egito, os cosméticos do Egito, adorando tudo aquilo que vinha do Egito, a aliança do Egito. Mas, se nós fizermos um estudo mais apurado, nós vamos ver que até os cosméticos que eles compravam do Egito, muitos deles eram feitos com o bálsamo de Gileade. O povo judeu vendia a própria matéria-prima para os egípcios e comprava depois do Egito, porque dizia: se vem do Egito, então é melhor. Imagine como o povo de Deus chegou em uma situação como essa. Entender que tudo que vinha do Egito era melhor para a vida dele. Era uma tragédia, irmãos. Um caos espiritual. O fundo do poço de uma realidade espiritual. Então, o bálsamo de Gileade, o lugar alto, a montanha de Gileade, não significava mais nada para aquele povo. Mas um dia significou muito. Se os irmãos olharem na história, os irmãos vão ver que lá foi o refúgio de Davi. De lá veio Elias. Lá foi o lugar onde abrigou grandes homens de Deus. Era um lugar seguro para esses homens. Quando Davi fugia, ele foi para Gileade. E lá ele ficou acampado tranquilamente. Quando Deus escolheu um profeta para levar a sua mensagem a uma nação, ele trouxe Elias das regiões montanhosas de Gileade para levar uma mensagem para aquela nação. Era um lugar especial, era um lugar que tinha coisas especiais. Era um lugar onde Deus curava a ferida do povo. Era um lugar onde Deus trabalhava a vida do povo. Era um lugar onde tinha uma verdadeira adoração para Deus. E lá, irmãos, é o lugar onde a igreja deve se encontrar.
um lugar onde ela possa encontrar este bálsamo para fazer a Deus uma verdadeira adoração. Ela deve subir até este patamar na oração, para que nós de lá possamos oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Nós não podemos oferecer nada a Deus, irmão, sem esta vida de oração. É apenas uma vida agitada e corrida. Quando nós chegamos aqui, irmãos, eu garanto aos irmãos, a nossa mente está tão cheia de coisas mundanas que nós não conseguimos nem adorar. Eu estava dizendo para os irmãos hoje pela manhã, quando nós nos propomos a jejuar e a nos consagrar, parece que até a nossa mente é purificada. Nós não estamos interessados no lixo mundano. Nós não estamos interessados em coisas mundanas. A nossa alma pede Deus. A nossa alma começa a suplicar por Deus. Parece que a única coisa que nos satisfaz é dobrar o joelho e buscar a Deus em oração, é ouvir a palavra de Deus, é sentir o Espírito mais uma vez nos inflamando. Mas, irmãos, nós na nossa vida agitada, na nossa vida corrida, na nossa vida atribulada, nós perdemos também a receita de como adorar a Deus verdadeiramente. E nós chegamos, irmãos, com mais desejo de ir embora do que estarmos aqui. Irmãos, parece que nós não sentimos mais falta de Deus. Parece que a igreja não precisa mais dele. Parece que o Espírito Santo não é mais uma necessidade para a igreja moderna. E o que acontece com isso, irmão? Nós somos pessoas cheios de feridas. Como? Nós vivemos em um mundo cheio de intrigas. Um mundo onde pessoas não se amam, onde pessoas não têm mais comunhão um com o outro. E antes nós só encontrávamos isso no mundo, mas hoje nós encontramos dentro da igreja. Pessoas que não conseguem mais ter comunhão uns com os outros. Chegamos a um tempo crítico. E por quê, irmãos? Porque não há bálsamo para sarar as nossas feridas. Não, irmãos, é porque nós não vamos mais aos lugares altos sermos curados. É isso que está acontecendo. O profeta estava perguntando, porventura, não há lá bálsamo? Há bálsamo. Mas ninguém está subindo para ir. Porventura não há lá médico? Há médico. Mas as pessoas não querem ir. Elas vão buscar em outros lugares. Há um desconforto, irmãos, por isso. E nós chegamos em uma geração, irmãos, tão complicada. Tão complicada. Onde nós vemos um tempo, irmãos, em que nós não esperávamos encontrar esta falta de amor que há hoje no mundo, esta falta de comunhão entre pessoas, esta falta de sinceridade, de honestidade, de sentimentos com pessoas. Mas nós chegamos a um tempo de crise, irmãos. Um tempo tão grande de crise, que há um tempo que isto não acontecia entre a igreja. Há coisas que há anos atrás, irmãos, não se via na igreja. A igreja era um lugar onde as pessoas incrédulas, elas passavam e elas temiam. Eu estava dizendo hoje para a irmã Michele, quando eu era solteiro, eu trabalhava numa empresa, e lá tinha um rapaz crente, e aquele rapaz era crente assim, né? Só Jesus, mais ou menos crente, sei lá, ele falava que era crente, sei lá. Ele dizia para mim, eu tocava pagode,
Ele tocava trompete na igreja, mas de sexta-feira, quando acabava o nosso turno, eu pegava o cavaquinho e começava a fazer um samba ali na empresa, ele também pegava o rebolo e começava a tocar lá. Eu dizia, mas esse crente é meio estranho. Aí sabe o que ele dizia para mim? Viu, você precisa ir lá na minha igreja. E eu dizia, o que tem lá para mim? E ele dizia, lá tem cada moça linda, louca para encontrar um rapaz para namorar. Era o que ele me dizia. E sabe o que eu dizia para ele? Eu dizia, você é louco? Você acha que eu vou ir lá na igreja arrumar namorada? Isso é pecado, rapaz. Isso ofende a Deus. Você que é um crente não tem temor de Deus? Eu dizia para ele. Eu dizia a tantas moças por aí, e eu vou lá na igreja para arrumar uma namorada? Falo, não, você não deve ser crente não. E eu dizia, você deve ser um lobo no meio das ovelhas, porque você está querendo que o rebanho se perca. Eu dizia para ele, sendo um incrédulo. E por quê, irmãos? Porque os incrédulos olhavam para a igreja e viam na igreja um lugar de adoração, um lugar de pessoas que abandonaram o seu modo de viver para se agarrarem a Deus. Todos que passavam em frente à igreja sabiam o que as pessoas estavam dizendo lá. Muitos deles paravam na porta da igreja e diziam, olha, pede para o pastor orar por mim, meu nome é tal, eu preciso que Deus me ajude. Era isto. Quando o povo andava pelo deserto, o povo sabia que naquela tenda montada no deserto havia a presença de Deus. Os pagãos, eles tinham templos muito mais belos do que aquela tenda montada no deserto. Eles tinham, mas eles sabiam que naquela tenda feita de peles, Deus dos hebreus habitava lá. E como ele sabia? Porque havia uma coluna de fogo durante a noite que inflamava aquele lugar, que incendiava aquele lugar. Mas de tempo em tempo Deus via e santificava aquele povo. E eles sabiam que sem aquela santificação, eles nunca poderiam entrar naquela terra. Mas aquele povo, irmãos, passou a viver uma vida relaxada, uma vida qualquer para Deus, de maneira que Deus teve aquilo como uma provocação. Que Deus, irmãos, não permitiu que aquele povo entrasse no seu descanso, não entrasse na terra prometida. Nós, irmãos, nós precisamos urgentemente, desesperadamente, irmãos, subirmos até Gileade e encontrarmos bálsamo para as nossas vidas, para que Deus venha curar as nossas feridas internas, para que nós, um povo crente, aprendamos a perdoar, aprendamos a amar, aprendamos a viver em comunhão com Deus e com o próximo. Porque, irmãos, nós temos as nossas razões para não sermos os crentes verdadeiros. Nós nos justificamos, irmãos, em pecados. Como eu disse hoje para um irmão de manhã, olha, irmão, se eu for para o inferno, eu posso dizer lá no inferno, eu estou aqui por minha causa. Eu não posso dizer que fui para o inferno por causa da irmã Michele, eu não posso dizer que fui para o inferno por causa do irmão do Luiz, do irmão Aguinaldo, de irmão nenhum. Eu tenho toda a liberdade de viver a minha vida cristã, e só não vou ao céu se eu não quiser. Mas se eu chegar naquele céu, como eu acredito que vou chegar, irmão, lá eu não posso dizer, eu não estou aqui por culpa de alguém. Eu posso dizer lá, eu estou aqui pela graça de Jesus Cristo, pelo favor que Ele me fez, salvando um pecador.
Mas na minha vida diária, irmãos, eu tenho que ser curado a cada dia por este bálsamo. Eu tenho que ser curado por este médico. E a beleza de tudo isso, irmão, que Jesus, Ele é este bálsamo, Ele é o próprio médico e o próprio remédio para a nossa ferida. Às vezes nós vivemos uma vida infeliz porque falta Jesus, falta a vida de Deus, falta oração, falta comunhão, falta amor. É por isso. E nós vivemos uma vida trágica, um descontentamento, irmãos, que nada satisfaz os crentes desta geração. E por quê? Porque falta Deus. Porque falta, irmãos, o essencial para a nossa vida. Falta a presença de Deus. Falta, irmãos, a cura para nós. Falta nós sermos sarados. Nós precisamos, irmãos, mais uma vez, nos voltarmos para Deus, igreja. A igreja de Jesus Cristo precisa voltar para Deus urgentemente. Ela precisa orar a Deus, para que Deus, mais uma vez, dê a receita desta adoração. Ele precisa orar a Deus, para que mais uma vez Deus nos dê a cura para as nossas feridas. O profeta pergunta a eles: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá um médico? Mas por que não teve lugar a cura da filha do meu povo? Por quê, irmão? Olhe para nós. Por que, irmãos, a nossa vida não está da maneira que Deus gostaria que estivesse? Por que a nossa vida não está boa espiritualmente, irmãos? Por que nós não estamos felizes? Por que nós estamos angustiados? Por que estamos tristes e decepcionados? Por que, irmãos? Diga. Por quê? Porque a igreja não é mais uma igreja de poder. Porque a igreja não é uma igreja mais que impacta o coração do pecador. Por quê? É por isso, irmão, está faltando bálsamo, está faltando remédio, está faltando este médico para curar as nossas feridas. Se nós, irmãos, nos aplicássemos a Ele, tudo seria suprido. Tudo seria suprido. Eu digo aos irmãos, há uns meses atrás, eu estava preocupado em fazer alguma coisa, preparar alguma coisa para mim trabalhar e não pegar tantas aulas. E aí você fica preso a isso. Você fica calculando uma coisa, calculando outra. Mas eu estive pensando, o horário que eu tenho é bom, dá para me servir a Deus. Eu não preciso ficar procurando tantas coisas. O que eu devo fazer é me contentar com o que eu tenho, é adorar mais a Deus. Ele vai suprir a necessidade da minha alma, Ele vai satisfazer as minhas necessidades, Ele vai me alegrar, Ele vai curar as minhas feridas. E é isto, irmão. E Deus está disposto, irmãos, a fazer isto por nós.